Então, aqui eu comecei fazendo risco, né, no avesso do meu tecido, do tamanho aí da minha base, que é a base principal, tá? Aqui vai ficar essa medida que eu tô deixando pra vocês aí na tela, uma medida que ficou um tamanho bem bacana. E na hora do recorte, eu deixei aqui, ó, uma margem de costura. Normalmente eu deixo 1 centímetro e meio no máximo, tá? Depois que eu cortei, então, essa peça, eu juntei ali com outra parte do tecido e cortei do mesmo tamanho e fiz a mesma coisa aí com o feltro, que vai ser a base e estrutura aí da nossa peça. Para o bolso, eu não fiz risco, eu peguei ali um tecido, medi ali na minha peça, tá? E cheguei a esse tamanho aqui, considerando já a margem ali de corte, a margem de costura. Então, a altura ficou aqui com 24, tá? E essa largura, ela vai depender aí do tamanho da margem que você deixou, tá bom? Vai depender do tamanho da margem, então não vai ter tamanho certo. Mas a altura aqui, 12 centímetros dobrado, já é um tamanho bacana aí para peça. Não façam maior do que isso, tá? Então, o nosso bolsinho ficou desse jeito e eu também cortei uma base de feltro ali, ó, depois dele dobrado, seguindo esse tamanho que ficou no final. Então, agora vamos posicionar o bolso. Você vai juntar aqui direito do bolso com direito do tecido da base, alinhar tudo bem direitinho. Coloca ali um ou dois alfinetinhos só para segurar no lugar. E aqui, para a gente ter noção do limite ali do nosso risco, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar um alfinete exatamente em cima do risco da minha base, sair na parte de fora, para eu ter noção aqui para poder medir a divisão do meu bolsinho, tá bom? Eu sei que aqueles alfinetes ali são o limite, então aqui, ó, eu marquei 6 centímetros de distância ali em um dos lados, fiz um risco, ó, e vou fazer aqui a divisão com o pontinho atrás. Então, eu vou começar a minha costura ali pela parte de baixo, exatamente em cima do risco da minha base, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. E sempre inicie, gente, o ponto dando 2 pontinhos no mesmo lugar, tá? Isso vai garantir que sua costura não fique frouxa, igual eu tô fazendo aí. E aí, eu começo meu pontinho normal. Eu vou mostrar ali um pouquinho mais acima, porque aqui nesse iniciozinho tem essa estampa, não vai dar para ver direito, ó. Então, ponto atrás é um pontinho bem tranquilo de ser feito. Se você tiver alguma dúvida, eu já ensinei ele de forma individual aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, ó. Mas não tem erro. A gente faz o pontinho ali até a parte de cima. Para finalizar, ó, a gente vai fazer dessa forma, tá? A gente sai ali no tecido da base, volta no bolsinho e também vou dar 2 pontos no final para poder fazer o arremate. Aí, na parte de trás, você dá 2 pontinhos que já são suficientes aí para segurar essa linha. Depois disso, ali na parte de cima, ó, eu vou marcar o meio da minha peça, que é para a gente poder encaixar o nosso elástico aqui, tá? Eu cortei esse elástico à medida de 11 centímetros. Então, aqui agora vamos começar a montagem da nossa peça. Então, ali eu vou juntar direito com direito do tecido. E, por último, eu posiciono o feltro e aqui eu vou alfinetar essa peça. Em seguida, eu posicionei o elástico na parte de cima ali da peça, onde eu fiz a marcação do meio. Então, você vai posicionar ali entre os tecidos, tá? E aqui eu coloquei um grampinho para segurar esse elástico no lugar. Para a costura aqui, eu vou trabalhar também com ponto atrás, ó. Eu iniciei ali na lateral e toda vez que eu tenho uma quina, eu sempre faço esse processo, ó. No meu último ponto, eu volto com a agulha no final dele e dou um ponto à frente antes de começar com ponto atrás. Isso vai evitar que a minha linha, ela cruze ali, ó, tá? Na hora da quina, tá certo? Chegou ali no elástico, gente, o que que eu fiz? Eu fiz o meu ponto atrás normal e depois eu voltei com esse ponto, isso para garantir que esse elástico ele não vai soltar, tá? Depois que eu desvirar a minha peça. Então, eu tô passando com um ponto em cima dele, mas aí eu voltei com o meu pontinho e vou voltar novamente. Então, eu fui, voltei e depois voltei novamente à frente
para seguir a minha costura aí depois, tá? É importante que você prenda bem esse elástico, porque senão ele pode soltar mesmo na hora aí que você desvirar a sua peça e for usar a sua bolsinha. Depois disso, eu sigo normalmente com um ponto e a minha abertura para desvirar vai ficar ali na lateral. Aqui eu vou fazer o recorte, ó, do excesso do tecido e do feltro aí das laterais. E ali na abertura, eu vou fazer esse movimento com a tesoura, deixando ali uma basezinha, ó, para a gente dar o acabamento lá no final. Você pode recortar aqui o excesso do feltro. Agora vamos desvirar a nossa peça, é a parte mais chatinha, mas façam aí com paciência que ela desvira bem fácil, tá? Aqui eu vou usar o cabinho de um pincel para me ajudar a abrir a costura e vamos dobrar agora essa bordinha que sobrou ali na abertura para dentro. E aqui eu vou vincar com ferro para facilitar aqui na hora da costura. Já vou aproveitar também para passar a minha peça para ela ficar bem alinhada. Você já pode dobrar também ali a parte de cima, ó, e vincar com ferro. E vamos agora fechar a abertura. Aqui, para esse fechamento, eu estou utilizando o ponto invisível, que também é um pontinho bem bacana e eu gosto muito. Então, você vai pegar a bordinha de cima e a bordinha de baixo da abertura. Quanto menor o seu pontinho, mais bonito fica o acabamento. Daí, eu fiz alguns pontinhos, ó, puxo a linha, tá? E a gente vai fazer isso até o final. E para o arremate, eu entro ali, ó, entre os dois tecidos e vou dar 2 pontinhos, tá? De arremate, 2 pontinhos pequenininhos discretos e depois é só entrar com a agulha ali no meio da peça e cortar a linha. Vamos agora posicionar o botão, então antes de costurar eu vou fazer uma marcação ali só para saber a posição certinha. Vou travar a minha linha ali na parte da frente mesmo da peça e vamos aplicar o nosso botãozinho. Aqui eu tô usando uma linha de cor de contraste do botão de propósito. Eu gosto bastante de fazer essa costura assim, tá? Com uma linha diferente da cor do botão. Aqui você vai fazendo alguns pontinhos e na hora de arrematar, ó, eu gosto de dar umas voltinhas com a linha ali pela parte da frente e faço o arremate ali por baixo do botão mesmo, pegando essas linhas ali na qual que eu fiz a volta, tá? Os 3 pontinhos de arremate aqui são bacanas para segurar, depois é só cortar a linha. E pronto, peça finalizada! Então, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, pois a participação de vocês é muito importante. Então, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!